Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 23 de novembro, quinta-feira, 23 de novembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então vamos lá. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto O que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, é em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre, exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno, quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência, em sua pureza. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos estar separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza. Pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Muito bem. E aí hoje nós temos esta lição, a lição 327. Só preciso chamar e tu me responderás. E esse tu aqui tá com letra maiúscula, né? Então, eu só preciso chamar e o nosso Mestre Jesus vai me responder. Eu só preciso chamar e o Espírito Santo vai me responder. Eu só preciso chamar e Deus Pai, através do Espírito Santo, vai me responder, né? Gente, essa promessa, como dizia minha professora, ela é enorme, né? Essa promessa, ela é enorme. Só preciso chamar e tu me responderás. E aí eu te pergunto,
Se as coisas funcionam desse jeito, por que você ainda faz tanta bobagem aí na sua vida? E eu vou te responder o motivo. O motivo é simplesmente que você se esquece de chamar antes de escolher. Esse é o motivo. Então, primeiro você escolhe, aí você escolhe tudo errado. Aí depois você fica gritando que tem que te salvar. E aí pronto, você colocou o carro na frente dos bois. Você inverteu completamente o processo. Então, amanhã de manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer vai ser chamar. Através da sua oração, da sua meditação, da sua lição. E aí você vai ouvir a resposta. E aí, então, você pode caminhar pelo seu dia, tá bom? Então, vamos à leitura da lição. Só preciso chamar e tu me responderás, lição 327. Não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento. Pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que Ele mesmo responderá. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro, e a fé nele seguramente virá a mim. Essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais adiante na estrada que conduz a Ele. Pois assim terei certeza de que Ele não me abandonou e ainda me ama, esperando apenas pelo meu chamado, para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a Ele. Pai, agradeço a Ti, porque as Tuas promessas jamais falharão na minha experiência, se eu apenas testá-las. Que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue. O Teu verbo é um contigo. Tu dás os meios pelos quais vem a convicção e a certeza de que o Teu amor duradouro foi finalmente obtido. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês só precisam chamar e Ele responderá. Muito bem. Como é que a gente vai praticar isso com a nossa criança interior? Lembrem-se de que nós, adultos, estamos fazendo o papel de eu superior da nossa criança interior, didaticamente falando, né? Então, hoje você vai meditar com a sua criança interior e vai falar para ela assim: olha, a partir de agora, você só precisa chamar e eu te responderei. Combine alguns sinais com ela, tá? Combine alguns sinais. Que tipo de sinais, Jaque? Não sei, combina com ela que ela vai te dar algum sinal quando ela precisar que você pare o que você estiver fazendo para escutá-la, primariamente. Tá? Combine com ela. De algum jeito, sei lá, você vai começar a ter uma coceira, você vai se lembrar de alguma coisa específica, você vai sentir um perfume, entendeu? E aí você vai começar definitivamente a estabelecer uma comunicação constante com a sua criança interior, tá? Então, hoje, você vai ser esse aqui que responde a ela. De que forma? Com o seu conforto, com a sua sabedoria, com a sua paciência, com a sua amorosidade, com a sua orientação, porque ela efetivamente ela está aguardando a sua orientação, né? Ela tá te esperando, ela tá te aguardando. Ela tá aguardando pela sua percepção mais elevada das coisas. Tá bom? Ela está aguardando pela sua percepção mais elevada das coisas. E você já se conectou com o Divino Espírito Santo. Logo, você já tem a orientação e a percepção mais elevada das coisas para levar para ela, né?
E aquele texto que a gente leu ontem, que caiu aqui na minha mão meio do nada, né? Como essas coisas acontecem comigo, foi uma super orientação, né? Foi uma super orientação. Para que nós pudéssemos começar pelas primeiras coisas, né? Voltar lá na nossa lembrança dos trabalhos que a gente vem fazendo desde o início do ano, para que nós pudéssemos começar pelo início, com as nossas raízes, olhando para as nossas raízes, pai e mãe, tá? Então é isso que você vai fazer hoje. Hoje, o que você pode fazer? Você pode escrever uma carta amorosa para sua criança, ou se você passar numa papelaria, você pode comprar um cartão para sua criança interior, um cartão bem bonito. E compre também um cartão de Natal para sua criança interior, tá? Um cartão no qual você diga a ela que você está aqui para ela e que você a assegure disso. Se você gostar de cartões virtuais, você mesmo pode confeccionar um lindo cartão virtual para você mesmo, para sua criança interior, no Canva, né? Eu uso o Canva para fazer meus postzinhos aqui do canal e o Canva é bem facinho de usar. A maioria de vocês eu imagino que já deve conhecer o Canva, né? Muito bem, então essa é a tarefa de vocês. Escrevam uma carta para a criança interior de vocês, assegurando a ela que vocês estão presentes, tá bom? Então vamos para a leitura do texto do dia 327 do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias da Marianne Williamson. E aí hoje ela diz assim: eu não vou julgar aquele a quem Deus ama. Eu não vou julgar aquele a quem Deus ama. Deus não criou o universo e então me pediu para arruiná-lo. Deus não me pediu para ser o juiz ou o jurado de ninguém. Deus me pediu apenas que eu amasse. Como o meu ego poderia crucificar os outros em função das minhas próprias expectativas? Que hoje eu possa ser levado a um jeito mais humilde de ver, porque apenas Deus vê dentro dos corações. Inclusive do meu, né? Só Ele que vê, né? A gente pode ser bem falso, né? Quando a gente quer, né? Eu não julgarei aquele a quem Ele ama. E eu sei que Deus ama a todos. A oração. Que eu seja curado da minha mente julgamentosa. É julgamentosa? Essa palavra existe? Eu acho que existe, né? Que eu seja curado da minha mente cheia de julgamentos, que serve apenas para me derrotar. Enquanto eu julgar, seguramente eu serei julgado, porque assim é a lei da percepção. Quando a minha mente ataca alguém, então a minha mente me ataca. Que a minha mente possa se tornar um vaso, um receptáculo para o amor. E que todo o julgamento vá embora, desapareça, suma das minhas vistas, né? Então, hoje eu não julgarei aquele a quem Deus ama, né? E aí, meus queridos, minhas queridas, é aquela história, né? Deus ama a todos, então Deus ama o seu vizinho, né? Eu tenho uma amiga que a vizinha dela já por de todas as formas já foi advertida no prédio que não pode deixar o lixo na porta de casa para o porteiro recolher. Mas não consegue deixar de fazer isso. Então, essa minha amiga fica muito revoltada com essa vizinha, porque todos os dias tem lixo no meio do corredor do andar dela. Olha que tristeza, né? E aí? O que a gente faz? Reza para abençoar.
Eu acho que eu não contei pra vocês que o vizinho que ficava gritando e que eu colocava a sutra pra ele ouvir, ele se mudou. Tem mais ou menos um mês. O que me leva a crer que realmente ele tinha obsessores, porque quando eu começava a tocar a sutra, ele parava. Eu não sei se eu contei isso pra vocês. Se eu contei, me perdoem, tá? Eu tô meio desmemoriada. Então me leva a crer que realmente eu estava correta. Então eu insisti tanto colocando a sutra para ele ouvir, que eu acho que para os obsessores dele não ficou confortável morar onde ele morava e ele se mudou, né? E eu continuo tocando a sutra aqui no meu apartamento para dar uma limpada, tá? Então eu recomendo a sutra para todos. Bom, eu queria, antes de dar início ao nosso texto de hoje, que a gente vai ler um textinho, a gente vai ler um testículo, como dizia um professor que eu tinha na escola técnica. Nós vamos ler um testículo daqui a pouco. E eu tenho que ler o pequeno texto também da nossa querida Gioconda, né? Vocês sabem que a Gioconda já está comigo aqui há alguns anos, perdão. Ela é uma aluna fiel, ela é uma aluna super diligente, super comprometida. E eu já tive a oportunidade de estar com ela online, né? Pelo Skype, pelo Google Meet, enfim. E a Gioconda é muito querida, né? E eu botei o apelido nela de Mona Lisa, tá? Então tem um texto muito bonito que a nossa querida Mona Lisa botou pra gente aqui, tá? Me tocou profundamente. Querida professora, eu acho que caminhei um pouco no perdão aos meus pais, pois eu tenho recebido bênçãos maravilhosas. Eu também. A quantidade de bênçãos que eu recebi em 2023, né? E 2023 ainda não acabou, né? Quantidade de bênçãos que eu recebi, nossa, imensuráveis. A relação com os meus filhos melhorou muito e continua melhorando a cada dia. Claro, né, minha querida? Como não poderia, né? Você começou a basicamente olhar para você e a se ocupar de você. Então você está se amando mais. Né? Daqui a pouco os teus filhos, eles estão te ligando, eles estão tocando aí estão tocando a sua campainha aí, querendo levar você para sair, querendo almoçar com você, tá? E no trânsito, até uns meses atrás, eu fazia um julgamento dos motoqueiros como se fossem irresponsáveis, folgados, mal educados, etc. Eu também. Eu também. Mas eu passei a abençoá-los, sempre, em todas as ocasiões. Eu também. Eu também. Aliás, eu acho que eu já tinha contado isso pra vocês, né? Que eu comecei a abençoar todo mundo no trânsito. Até aquele caminhão imenso, velho, que está na sua frente, cuspindo fumaça negra pelo escapamento, né? E hoje ela estava falando de ontem, né? Ela escreveu ontem. Enquanto eu dirigia, eu tive uma experiência sublime. Um amor tão grande me invadiu por todos que passavam e eu pensei: eles estão indo trabalhar, estão colaborando para o trânsito ficar menos cheio. São filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e isentos de pecado. A alegria e a gratidão vieram junto. Acho que vislumbrei o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Muito obrigada. É isso. Isso é o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. A situação é a mesma. Nada mudou. Não que não possa mudar, tá, gente? Já expliquei isso pra vocês. Não que o milagre não possa trazer também uma mudança na forma. Às vezes, logo depois acontece. Mas o milagre é sobre a mudança de percepção. E nós, então, estamos ali no trânsito, cercados daqueles seres humanos todos, competindo conosco por um espaço, por alguns metros de estrada, né? E a gente não tá mais vibrando no ódio, né? A gente tá vibrando no amor, na bênção. A gente tá vendo que aquela pessoa ali, ela também tá buscando o sustento dela, né?
E aí, quando você enviar essa bênção, você pode ter certeza que aquela pessoa vai receber em algum nível, né? E se tudo, né, gente, são projeções das nossas mentes, porque isso aqui realmente é um holograma de um supercomputador quântico, se tudo isso aqui é um holograma, então a gente volta para a lição de anteontem, né? Que eu vou ler aqui bonitinho pra gente lembrar, pra gente não fugir do nosso ensinamento, né? Todas as coisas que penso ver refletem ideias na minha mente, né? Então, todas as coisas que eu penso ver refletem ideias, não é mesmo? E aí eu vou reler o texto da lição de anteontem. Esta é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente, que se inicia com a minha ideia do que eu quero ver. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. De desejos insanos vem um mundo insano, do julgamento vem um mundo condenado, e de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele pode descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus, né? Então, o que eu quero, por que eu comentei essa lição hoje? Porque se todas as coisas que penso ver refletem ideias, o meu pai reflete a minha ideia original do que vinha a ser um homem quando eu cheguei no planeta, quando eu encarnei. E a minha mãe reflete a minha ideia original do que eu penso ser uma mulher quando eu cheguei no planeta, quando eu encarnei. Né? Então, como é que eu vou julgar e condenar um conteúdo mental meu? Papai e mamãe eram hologramas na minha timeline, né? Papai ainda é, inclusive. Como é que eu vou julgar e condenar? É tipo assim, eu com minhas poucas habilidades de pintora, tá? Vou lá, compro uma tela e pinto algo. Pintei. Depois eu começo a olhar para aquilo e falar que tá horroroso, que tá mal feito, que tá uma M. Peraí, mas foi eu que fiz. E aí eu começo a botar a culpa na tela. Você é feia, você é horrorosa, eu não te aceito, eu não te aguento. Né? Não pode. É loucura, é insanidade. Por isso que Jesus diz no curso que a gente está num estado de delírio, né? A gente está aqui nesse metaverso num processo de delírio tremens, né? Qual é a diferença entre mim e uma pessoa que está internada lá no Hospital Pinel, lá em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, que é o Hospital dos Doentes Mentais aqui no Rio? É muito pouca. De fato, é muito pouca. É só uma questão de ajuste do volume, entendeu? Da quantidade. E às vezes, se eu chegar lá no hospital, ainda tem esse problema. Se eu chegar lá no hospital, de repente tem um maluco lá dizendo para todo mundo que isso aqui é um holograma, dizendo que vê espírito, dizendo que vê seres interdimensionais, dizendo que conversa com eles. E ele tá lá internado. E eu tô aqui fazendo vídeo no YouTube. E eu ainda tenho 1.700 pessoas que me seguem, que me ouvem, que comentam os vídeos. Por quê? Porque a gente está desaprendendo o sistema de pensamento do ego. Então, para todo mundo, a gente está perdendo o senso. A gente está sem noção. Né? Quantas pessoas olham para mim hoje e falam assim, caraca, Jaqueline pirou, Jaqueline tá louca, né?
E aí? Louco é quem tá dentro desse metaverso e ainda não questionou a realidade disso aqui. Por isso, gente, que a temperatura no planeta está esquentando, literal e figurativamente, porque quem não despertou ainda vai precisar despertar, sabe? E se eu não acordo com um chamadinho, talvez eu tenha que ouvir um megafone aqui na minha orelha, né? E aí começam a acontecer todas essas coisas estranhas e horrendas que estão acontecendo no planeta, né? Hoje abri um Instagram, tem uma notícia aí de que um bairro inteiro afundou em Gramado, né? O nome técnico desse fenômeno é subsidência do solo. Então o solo afundou, entendeu? O que está acontecendo? Disse que o bairro todo teve que ser evacuado e interditado na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, né? Mas enfim, a gente, a partir de agora, a gente vai falar isso em dezembro, já estava recebendo minhas orientações aqui do que eu tenho que fazer no final do ano. A gente vai falar disso em dezembro. A gente vai ter que se aprofundar na nossa conexão. Tá? E digo pra vocês, guardar o silêncio. Porque nem todas as pessoas estão dispostas a ver. Às vezes você tá ali, né? Como às vezes acontece comigo na hora da aula que eu tô dando ao vivo, a live de domingo à noite. Você tá ali explicando para a pessoa como é que uma coisa é, com toda a paciência, com toda a amorosidade, mas a pessoa não quer ver. Ela quer dizer para você que você está errada, que você está errado. E aí eu volto a citar aquela frase emblemática da minha professora de UNSEM para vocês, frase emblemática. O sujeito, ele destrói a realidade, mas ele não destrói a própria ilusão da realidade. Ele quer ver o seu fulano lá como salvador da pátria. Ele nem questiona. A programação que ele recebeu desde a infância é tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, com relação a isso, com relação a outras coisas, que ele nem questiona. E se você for questionar, sai de baixo. E não se abre nem às vezes a pessoa falar assim pra você, mas será que é? Né? Quantas vezes eu precisei fazer isso? Né? Eu, em 2020, quando eu tive o meu despertar, que eu já contei para vocês, para essa questão da ascensão planetária, né? Já tinha tido um despertar espiritual há várias décadas. Mas o meu despertar para a ascensão planetária, eu tive em 2020, logo no início da pandemia. Eu estava ouvindo lá uma palestra de Cryon, já contei essa história para vocês, e no final da palestra o Lee Carroll falava assim, se você quer saber o que está acontecendo no mundo hoje, peça para que a verdade te seja revelada. Caí na asneira de fazer o pedido. Aí, gente, a informação veio. Mas eu devia estar pronta, porque não veio 1 quilo de informação. Né? Não vieram alguns megabytes de informação. Vieram alguns terabytes de informação. E 2 pessoas na minha vida, 2 pessoas, uma delas o meu pai, já tinham me cantado essa bola. Uma que é a minha mentora profissional, tinha me cantado essa bola sobre um ponto muito pequeno, há mais de 20 anos atrás. E eu tinha falado pra ela, querida, te amo, mas não concordo com você. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. E ela, ok, Jaque, seu direito. Somos amigas há 20 e tantos anos, tá? Ela é minha mentora profissional até hoje. Se eu tenho um problema profissional, é pra ela que eu ligo. Né? E nunca isso foi fonte de conflito na nossa relação, né? E o meu pai, como bom aquariano, né? Tem aquela coisa futurista, sempre me cantando umas bolas. E eu falava assim, pai, tu tá doido. Pai, tá maluco. Pai, para de inventar história. Vocês sabem o que eu fiz? Com a maior humildade, eu peguei no telefone, primeiramente liguei pra ele. Né?
estava morando já no Rio Grande do Norte, que hoje ele mora no Rio Grande do Norte, ele voltou a morar lá. Falei, pai, me perdoa, tá? Tudo que você falou, você estava certo. Né? Claro que ele tinha umas fontes bizarras, né, gente? O que também me deixava numa situação muito delicada para acreditar, dado que eu sou uma pessoa da ciência, né? Então eu preciso de evidências. E eu fui correr atrás das minhas evidências para ver que que a informação que estava chegando para mim era real, né? Obtive todas, inclusive coisas que eu não queria ver, eu fui obrigada a ver, né? E peguei no telefone e liguei para ela. Falei, amiga, aquela história que você me contou de XYZ, me perdoa, tá? Você estava certa. Então, gente, dá-lhe humildade pra gente admitir que não sabia de nada, né? Mas, enfim, eu quero ler mais um comentário aqui pra vocês e fazer mais um comentário sobre o texto de ontem. E, na verdade, eu vou fazer esse comentário antes de ler, né? Então, comentando esse ponto da Gioconda, né, que ela botou esse texto maravilhoso, acho que caminhei um pouco no perdão aos meus pais, pois tenho recebido bênçãos maravilhosas. Eu quero comentar com vocês a seguinte ideia. Se for difícil para vocês perdoarem os seus pais hoje, e não pense que não é difícil para todo mundo, porque pense no seguinte: se você morrer e tiver que reencarnar aqui nessa Matrix, você vai ter outros pais, provavelmente com uma frequência vibracional de não perdão, que você não conseguiu perdoar. E ainda vão ser outros, ainda vão ser diferentes, porque esses que você tem aqui hoje, pelo menos você conhece, né? Você sabe dos defeitos, sabe das qualidades, que são muitas, né? Sabem da herança de valores, de ideias que essas pessoas deixaram para vocês, né? Então, não adie o seu trabalho. Não adie o seu trabalho. Eu anteontem conversando com uma cliente, ela falando pra mim que ela é gay e a companheira dela é filha de um alcoólatra. Então, ela, por minha causa, falou para a companheira que a companheira faria bem em procurar o Al-Anon. E aí a companheira falou que não vai de jeito nenhum, que sob hipótese nenhuma irá, e que no Al-Anon, para você ir pro Al-Anon, você tem que perdoar o seu pai, que ela não vai perdoar o pai dela nunca, pelo que o pai dela fez para ela. E aí eu digo para vocês que não, você não tem que perdoar, não é uma condição, mas obviamente se você seguir a sua programação com afinco, uma das consequências vai ser o perdão, mas nada é obrigado, você não precisa... Você não é obrigado, não tem que perdoar nada. Não, porque um dos passos é o perdão. Não. Um dos passos é você admitir os seus erros diante do outro, mas não perdoar o outro. Não tem isso, né? Muito bem. E aí, isso me levou a dizer para vocês o seguinte, a pegar esse exemplo para dizer para vocês o seguinte. Aquele velho exemplo que eu trago para vocês, né? E se eu, na outra encarnação, fui um pai alcoólatra? Ou se eu, em outra encarnação, eu fui um pai ou uma mãe dependente químico, um dependente químico? E se eu, numa outra encarnação, eu fui um marido que traía e hoje eu não consigo de jeito nenhum perdoar o meu marido que me enfeitou a testa de um jeito que eu não queria, né? Vocês já pensaram nisso, meus amores, minhas amoras? Quem sou eu para não perdoar o outro? Quem sou eu para dizer que eu não vou perdoar o outro? Não, mas ele não sabe, ele fez isso assim comigo, não! Epa! Eu posso sim admitir que para mim é muito difícil perdoar. Mas eu não tô sozinha. Eu vou falar, meu Divino Espírito Santo, pelo amor de Deus, perdoa o meu pai através de mim. Meu Divino Espírito Santo, pelo amor de Deus, perdoa a minha mãe através de mim. E o mais importante,
Meu Divino Espírito Santo, pelo amor de Deus, me perdoa através de mim. O que nos traz ao texto de hoje de Marianne Williamson. Eu não julgarei aquele a quem Deus ama. Enquanto eu julgar, eu seguramente serei julgado, pois tal é a lei da percepção. As ideias não deixam a sua fonte, a projeção dá lugar à percepção. Então, gente, para que perder tempo? Vamos perdoar logo, perdoa tudo. Ah, mas ele ficou me devendo dinheiro. Ele vai te pagar? Não, ele não vai. Então perdoa a dívida. Imagina você ter que reencarnar para cobrar a dívida da pessoa que não vai te pagar. Sabe? Outro dia a pessoa me mandou uma mensagem dizendo que não ia me pagar porque eu não tinha falado que tinha que pagar, que não sei o que lá. Eu falei assim, olha, está tirando seu sono? Não precisa me pagar não. Pessoa inventando uma história, inventando uma mentira, criando uma situação, pondo palavras na minha boca, tirando palavras da minha boca. Você tá sem sono por causa disso? Não fique não. Não tem mais dívida nenhuma, tá perdoado. Acabou. Imagina se eu vou morrer, reencarnar aqui nesta Matrix, neste metaverso, com este calor de 45 graus à sombra na cidade do Rio de Janeiro. Disse que semana passada a sensação térmica chegou a 57. Eu não posso conceber como é uma sensação térmica de 57, eu não sei. Né? Imagina se eu vou reencarnar porque o fulano tá me devendo. Ah, mas ele tá me devendo, você não tá entendendo. Ele me traiu. Ele me traiu com a minha irmã. Aí você pode pensar assim, nossa, mas minha irmã é tão parecida comigo, mesmos valores, mesma cabeça, parecida fisicamente, que falta de criatividade desse homem, né? Ele deve me amar muito, né? Porque uma não foi suficiente, ele precisou de duas, né? Libera, deixa aí, solta, já foi. Ah, não, mas eu preciso me vingar. Não faça isso. A maior vingança é ser feliz. Você quer se vingar? Eu sou a favor da vingança. Eu tenho Lua em Escorpião, o signo da vingança. Eu tenho Júpiter em Escorpião, como regente do meu mapa. Tudo que Júpiter toca, ele aumenta. Eu sou a favor da vingança. Vingue-se sendo feliz. Vingue-se encontrando o propósito da sua vida, entrando no seu Dharma. Vingue-se indo no cabeleireiro, fazendo um peeling, fazendo um preenchimento com ácido hialurônico, ó. Vingue-se indo na manicure. Vingue-se indo pra academia, ficando linda. Vingue-se tomando sol, ficando bronzeada. Vingue-se arranjando um novo amor de quinta dimensão maravilhoso. Que seja também um estudante de um curso em milagres. Ou que queira pelo menos conhecer, ver como é, saber. Vingue-se olhando pra frente, vivendo a sua vida. Gente, a coisa de uns 2 meses atrás, eu fiquei sabendo por uma dessas... Eu não sei porque eu tô fazendo esse vídeo hoje, tá? Vai ficar um vídeo meio bizarro, mas eu já vi que é isso que o Espírito Santo quer de mim, então tudo bem. Não vou começar a leitura que eu ia começar hoje, não vou. Há uns 2 meses atrás, eu fiquei sabendo que uma pessoa íntima, que me conhece bem e a quem eu amo, com a qual eu tenho muito pouca afinidade, vamos ser honestos, mas é uma pessoa que eu amo, falou de mim umas coisas, mas umas coisas tão loucas, sabe? O único adjetivo que eu tenho é esse, é loucura. Né? E eu, em outras ocasiões, eu ia pegar no meu telefone, ia falar para essa pessoa, aos gritos, vários impropérios. E aí eu ouvi aquilo tudo. Confesso a vocês que eu não fiquei feliz, eu fiquei bastante triste. Mas depois eu pensei assim, com base nos nossos estudos de um curso em milagres, eu pensei assim, nossa, mas essa pessoa tá delirante, né? Como essa pessoa pode ver tudo isso em mim, dado que nada disso é verdade?
A pessoa me atribuindo intenções, me atribuindo gostos, me atribuindo preferências, me atribuindo desejos ocultos, dos quais nem eu sabia que tinha aqueles desejos. Ninguém tinha me contado, fiquei sabendo há uns 2 meses atrás. Aí eu pensei assim, meu Deus, mas essa pessoa tá louca, ela tá fora de si, que pena. Que pena, né? Que pena que tá nesse nível de loucura, né? Claro que eu poderia parar ali e fazer uma elucubração psicanalítica a respeito de tudo, de todo o conteúdo mental dela, pessoa, que projetou em mim, para saber mais da pessoa e não de mim, porque de mim eu já sei. Todo dia eu me esforço para saber de mim. Mas depois eu falei assim, mas eu também não tenho nada a ver com isso, né? Essa história não é minha. Se a pessoa tem esses pensamentos de ataque a meu respeito, eles devem estar ferindo ela muito, né? Porque nada disso é verdade, né? Mas umas coisas assim, num nível de loucura e que são faladas a meu respeito e a pessoa conta para todo mundo, né? E aí, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Agora, disso a gente tira uma lição. A gente tira uma boa lição, inclusive para a nossa criança interior. Que a lição é assim: no dia em que você ouvir alguém falar de B, dê a B o benefício da dúvida. Pode ser que a percepção de A esteja alinhada com a percepção que você vai ter de B, mas pode ser que não. Então dê a B sempre o benefício da dúvida. Não forme relacionamentos partindo de preconceitos que tomam por base algo que alguém chegou pra você e falou daquela pessoa. Tipo assim, olha, toma cuidado com essa Jaqueline, porque ela é uma FDP, tá? Tá bom, você ouve. Mas aí você vai chegar perto da Jaqueline e vai fazer você o seu experimento. E vai ver como funciona essa relação para você. Olha, não fica com o seu fulano não, que o seu fulano, ele traiu a ex-mulher e por isso o casamento dele acabou. Tá bom, obrigada por ter me avisado. Eu vou lá ver. Vamos dar aos outros o benefício da dúvida, gente, porque tem muita projeção envolvida. Nós somos muito doidos, né? Nós, eu inclusive, a gente cria muitas histórias na nossa cabeça. Claro que o nível dessas projeções chegou até a me preocupar, porque me parece inclusive um certo uma certa falta de contato com a realidade mesmo, entendeu? Tipo assim, alguma coisa do tipo assim, há 10 anos atrás a Jaqueline era assaltante de banco. Era nesse nível, entendeu? Mas assaltante de banco? Mas há 10 anos atrás o que ela estava fazendo? Ela estava trabalhando não sei onde. Mas você não sabe, ela assaltava banco. Ela botava aquela máscara preta e ia pro banco de metralhadora com os colegas dela e assaltava banco, irmãos metralha. Ela era chefe da quadrilha. Era nesse nível. Né? Dado que isso não é verdadeiro a meu respeito, eu nunca assaltei banco, né? Nem perderia meu tempo fazendo isso, também não tenho talento para isso, imagina. Realmente longe de mim. É no nível do delírio. Mas aí eu orei, me conectei com o Espírito Santo e a orientação que eu recebia foi: Jaqueline, chegou a hora de você encarar essa verdade. Mas agora também você está pronta para deixar ir a importância que você dá para a opinião que essa pessoa tem na sua vida, a respeito da sua vida, a respeito de você. Aí, gente, aquele mal-estar durou umas 48 horas. Eu conversei com 2 amigas. E aí eu me senti melhor. E aí eu falei na terapia. E aí eu me senti melhor. E aí foi embora. E agora eu tô contando pra vocês e morrendo de rir. Né? É isso. É isso. E pra finalizar o vídeo, eu vou ler pra vocês um outro comentário que eu recebi ontem.
Deixa eu ver se eu consigo aqui localizar, que nem sempre é fácil, tá? Ah, achei. Comentário do meu querido James Braz, que fez aquele desenho pra mim, que mandou de presente, que eu mostrei pra vocês, né? Então ele tá comentando o vídeo do dia 243 da nossa jornada, tá? E aí eu tava falando de complexos de inferioridade, né? E aí ele botou assim: eu tive complexo com a minha aparência toda a infância. Eu via defeitos em tudo em mim, nas orelhas, no nariz, no cabelo, na cor dos olhos. Eu também. Piorou quando eu fiquei adulto. Pelo fato de eu ser homossexual, a pressão era muito maior no meio, claro. Então, o defeito agora era o corpo inteiro. Se você não parecer um boneco Ken, você é razoavelmente desprezível. Deus nos livre do boneco Ken e da boneca Barbie, né? Deus nos livre. Sou muito grato a um curso em milagres, a Jesus, ao Espírito Santo e a você, pois isso mudou demais. Deve ser me mudou demais, né? Ou mudou demais a minha vida, não sei. Saí da prisão de querer ser perfeito por fora, porque já me liguei que essa perfeição nunca vai existir nesse sistema de pensamento do ego. Não, a Gisele Bündchen é cheia de autocobrança, tá? Pode ter certeza. Aquela mulher linda, maravilhosa, que ganhou o Oscar no ano passado, qual seja, também é cheia de autocobrança, tá? O Arnold Schwarzenegger, quando era o Mr. Músculo, também era cheio de autocobrança. E a cada hora vão inventar uma coisa para dizer que você não é bom bastante. Sim, porque o programa básico não somos bons o bastante. Tá? Então nada do que você fizer vai tirar esse programa básico dentro de você, se você não fizer um trabalho sério para removê-lo. A onda agora são esses preenchimentos e lentes nos dentes. Sim, aquelas lentes de contato dentais, né? Vocês vejam que os meus dentes são todos tortos. Mas eu gosto deles assim mesmo. Vai saber o que vão inventar depois. Eu, tô fora. Beijos e muito obrigado pela aula. Então é isso. É o que temos para hoje. Nós, como somos, né? Acima do peso, falamos de alimentação, né? Falamos do jejum, né? Estamos ficando mais velhos, temos os dentes tortos, temos a pele com marcas, né? Temos cabelos brancos, temos que pintar. E é isso. Somos humanos, né? E é isso. E é essa autoaceitação que a sua criança interior tá lá, escondidinha, querendo que você dê a ela, né? Então hoje você pode fazer isso pela sua criança interior, né? Você pode lembrar a ela que você está aqui para ela, para gostar dela do jeito que ela é, né? Ela só precisa chamar e você responderá, né? E vocês já repararam como o nosso olhar para as pessoas, ele muda quando a gente se encanta com elas, né? Então tem um canal que eu sigo no YouTube, que o rapaz, ele fala de aviação. E ele é meio dentucinho, ele é meio assim, sabe? E eu acho ele lindo. Por quê? Porque a gente ama ele. Porque eu amo o conteúdo que ele traz, é muito legal, né? Mas de repente, se eu não tivesse toda essa afetividade envolvida, eu ia achar ele, nossa, que dentuço, né? Que dentuço, né? Enfim, gente. É isso aí. Estamos aqui agora numa situação muito difícil, que nós estamos aqui juntos, né? Porque a gente está à beira de alguém pegar a gente e falar assim, olha, me dá aqui a sua mão que eu vou levar você para o Hospital Pinel, porque você tá variando de vez, né? E aí a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Se a gente vai encontrar os iluminados que estão lá presos, né? Ou se a gente vai encontrar aqueles que estão mais embatucados ainda dentro da Matrix do que a gente, né? E estamos tentando sair, né? Então, o meu pedido para você hoje é que você escreva essa cartinha de amor, presença, solidariedade, amizade para sua criança interior. E você se lembre que só é preciso você chamar.
que a voz que fala por Deus, que está dentro da sua mente, irá te responder. E aí você vai ter que chamar e você vai ter que se abrir para ouvir. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Eu consegui falar 50 minutos ininterruptamente, sem ler o texto que eu queria ler. Mas tá tudo bem. Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.